Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, indiferente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast aqui do Diário de Vacaria, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Diferente de todos os outros podcasts, nesse aqui eu estou participando também na condição de entrevistado quase, pessoal. Por quê? Porque a gente, conversando aqui com a equipe do Diário de Vacaria, a gente achou que era muito importante a gente aproveitar o começo do verão e falar sobre saúde, né? E aí, é claro que uma das coisas que acaba acontecendo no verão é que todo mundo começa a se preocupar muito. Pô, tá começando o verão, é hora de correr para academia, é hora de cuidar um pouquinho da saúde, como que a gente tá para encarar uma praia e por aí vai. Então, pensando nesse momento, a gente resolveu colocar isso tudo, né, dentro de um programa, dentro de um desafio que chama Desafio Diário, que tem o objetivo de, através, né, de uma sequência de programas, onde eu vou estar me envolvendo diretamente com essas atividades, vou passar a compartilhar com todos vocês, né, como que é essa experiência e o resultado que, a partir do momento que a gente começa, né, a ter uma preocupação com a saúde muito maior, isso chega realmente no resultado que é o que a gente espera que aconteça. E para começar esse programa, a gente achou que era importante a gente procurar um médico. Então, hoje aqui no estúdio do Diário de Vacaria, a gente começa o desafio diário e eu convido você a participar de cada um dos desafios, colocando seus comentários, suas sugestões, participando e fazendo parte, né? Se você quer fazer um desafio na sua casa, faça, compartilhe conosco e vamos ouvir então aí a palavra do Dr. Jarbas Rigol, ele que é médico generalista e vai falar um pouquinho, né, sobre essa ideia, ele que entrou, olhou, viu com muito bons olhos o programa e a gente faz um bate-papo a partir de agora. Meu amigo Dr. Jarbas Rigol, seja muito bem-vindo ao Diário de Vacaria, muito Muito obrigado. obrigado por ter topado essa ideia de fazer o desafio diário. E aí a gente começa justamente com a primeira pergunta: por que que antes de a gente começar um exercício físico, quando a gente coloca uma ideia realmente de cuidar da nossa saúde, depois de um ano que talvez tenha tido alguns tipos de, digamos assim, de desatenção com uma boa alimentação, desatenção com, né, com algumas práticas, é tão importante a gente conversar com o médico? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Agradeço pelo convite, agradeço pela oportunidade de participar desse projeto. Quero começar cumprimentando quem está nos vendo, né, da sua casa. E mais do que isso, eu quero te parabenizar pela iniciativa, né? Porque todo mundo quer ter uma vida melhor, todo mundo quer dormir melhor, todo mundo quer comer melhor, né? Todo mundo quer poder brincar com seus filhos, ter seus momentos de lazer, poder sair, correr, fazer, praticar um esporte sem passar necessidade, né? Sem ter nenhum tipo de sobressalto, porém não toma iniciativa, né? Então, a partir do momento, né, que o paciente, no caso você, é o nosso ator Uhum. nesse projeto, né, toma iniciativa, né, e procura não só o médico, mas também os demais profissionais que estão participando do nosso projeto, né, uh, é interessante procurar um médico justamente, né, para avaliar, né, alguns pontos, né, da tua história e doenças que você já tenha, fato de ter feito cirurgias ou não, se fuma, se bebe, né, se bebe a frequência que bebe, se fuma quanto fuma, né, alergia a medicações, né, e dentro disso, né, avaliar também se toma medicamentos ou não e começar, né, a bolar o plano que vai ser, né, o nosso princípio, né, para esse projeto, né? Não só um projeto de verão, desejamos que um projeto de vida, né? Então, a partir disso, né, a gente busca, né, pedir alguns exames, né? E a partir disso a gente vai alinhando os próximos passos. Um ponto importante que o senhor acabou de falar é a questão dos exames, né? Uhum. Quando eu fui procurar o seu consultório lá e a gente teve essa primeira conversa, foi uma das coisas que eu achei importantíssimo a gente passar por uma bateria de exames. Por que que nesse momento dessa primeira conversa é importante realizar esse tipo de exames? Uhum. Pergunta muito importante. Nós nos conhecíamos enquanto pessoas, mas eu ainda não te conhecia enquanto paciente, né? Então, a partir do momento, né, que a gente conhece o paciente, e eu sei um pouco da tua história, é interessante avaliar algumas coisas, né, que podem ser importantes justamente para que se tenha um bom andamento não só no projeto, mas também no restante da vida do nosso paciente. Então, baseado, né, nisso, né, nas comorbidades que a gente fala, doenças, enfim, fatores de risco, né, para algumas doenças, a gente elabora, né, alguns pedidos de exames, né, como, por exemplo, exame de sangue, exame de urina, dentro do exame de sangue, né, o perfil lipídico, a questão da gordura do sangue, tireoide, hemoglobina glicada, glicemia de jejum, né, que são relacionados
a questão, né, glicêmica do sangue, dentre alguns outros exames, né? E no meio disso também é facultativo, né? Interessante, na verdade, até pela idade, né, do nosso paciente em questão, que eu não vou abrir para vocês, Uhum. né? Também, né, avaliar o pedido de um eletrocardiograma e caso a caso a gente vai avaliando, né, os exames que são importantes fazer. Tudo isso para que, né, se toque o projeto, né, com segurança. Nesse ponto, quando uma pessoa, no meu caso, super sedentário, né, que está completamente aí fora da curva dos grandes atletas, começa a fazer um exercício, né, começa a ir para um projeto, pô, vou treinar no verão, resolvi hoje sair correndo lá e ir começar a correr na rua ou começar a ir no futebol do final de semana, né, completamente sedentário. O que que pode acontecer quando a pessoa não passa por uma avaliação antes de dar essa largada? Exatamente. Então, o que que a gente tem que avaliar, né? A partir do momento, né, que a gente está muito tempo parado, né? Lembrando que o ser humano, né, está na Terra há 300 mil anos, né? Então, até 200 anos atrás, né? Ou seja, os nossos bisavós, tataravós, eles mantinham uma rotina muito diferente da nossa, né? Eles caminhavam cerca de 10 quilômetros por dia. Então, a alimentação era diferente, né? A gente não comia tantos processados quanto a gente come hoje em dia, sabe? A gente tinha um sono diferente, então os hábitos de vida eram muito diferentes. A partir do momento, né, em que a gente vai sair do zero e vai querer chegar, né, no 100 muito rápido, né, a gente corre alguns riscos, né? Dentre esses riscos, o nosso coração, né, não tá habituado mais, né, a alguns tipos de esforço, então isso aí tem que ser avaliado, tem que ser avaliado também a possibilidade, né, dentre os exames, né, que se tenha, né, alguns fatores, né, tem algumas doenças que são comuns que cursam, né, que estão associadas de fato a um maior sedentarismo lá pelas tantas, o paciente pode estar achando, né, que ele é sedentário porque ele não tem vontade, lá pelas tantas ele pode ter algum tipo de disfunção hormonal que possa causar, né, ter como efeito colateral uma fadiga, um cansaço maior, né, um sono maior. Então, é muito importante avaliar, caso a caso, avaliar a pessoa enquanto ser humano, né, cada um na sua individualidade, para entender, né, o que que a gente pode fazer de melhor, né, para que chegue no objetivo que ele deseja. Aí, uma das coisas que a gente tem quando a gente pensou no desafio diário era justamente a questão do verão. Mas e tem uma relação muito grande, às vezes, com as pessoas que estão sedentárias. No meu caso, por exemplo, que eu preciso tomar um remédio para a pressão não subir, faz tempo isso, mas fica a curiosidade justamente pela questão, tipo, pô, eu vou começar a fazer um exercício e tem o aspecto da pressão alta. Como que ela reage ao calor ou à iniciativa de fazer um exercício? Tem que ficar monitorando isso? Como que a gente cuida dessa questão? É importante avaliar caso a caso, né? Num paciente totalmente sedentário, que ele vai fazer uma atividade física pela primeira vez, por exemplo, que ele vai fazer uma atividade no sol, né? A partir do momento, né, que tu faz aquela atividade, tu aumenta teu batimento cardíaco, né? Tu fica mais propenso, né, aos efeitos da doença que você tem, né? Então, dessa forma, né, é importante começar devagarinho, né, fazer o corpo se habituar novamente a essa nova realidade, justamente, né, para que a gente possa seguir avançando com segurança. E aí, essa questão da orientação médica no começo, ela vai responder como que vai funcionar essa, digamos que assim, essa construção de uma reeducação, digamos que assim, ah, saudável, em buscar uma qualidade de vida maior, de se cuidar um pouco mais. A consulta tem essa função de liberar o que pode e o que não pode fazer? Na verdade, assim, eu não gosto de trabalhar com proibições, sabe? E eu acredito que, né, cada caso é um caso, cada paciente é um paciente, mas a gente não lida com doenças, né? A gente lida com seres humanos. E cada ser humano tem a sua história, né? Cada um tem os seus motivos, né, para procurar o médico, né? E dentre isso, né, a grande maioria das doenças, né, que a gente tem são frutos dos nossos hábitos de vida, né? Ninguém é sedentário porque quer, ninguém está acima do peso porque quer, ninguém tem pressão alta porque quer, ninguém tem diabetes porque quer, né? E essas doenças, elas são, na verdade, né, o desfecho, né, de uma série de hábitos que a gente tomou ao longo da vida. Ninguém fica doente porque quer. A verdade é essa. Então, dentro disso, né, a gente avalia, né, enfim, caso a caso, e dentro disso, né, a gente estuda, né, o que a gente pode mudar, o que é interessante mudar, né, e tudo isso devagarinho, né, a gente vai dentro da consulta, conversando com o nosso paciente, buscando achar pontos em comum, coisas que a gente pode mudar para melhor, coisas que a gente pode deixar para um segundo momento,
né? Até porque se eu chegar no primeiro momento para você e te disser, ó, Lucas, a partir de hoje tua vida mudou, né? Então, a partir de hoje, não importa que te chamem na madrugada para você ver uma ocorrência lá de um Uhum. acidente lá na BR-285 ou teve um incêndio lá. Não, não, não. Tu vai ter que dormir, tu tem que dormir tantas horas por dia, porque isso é fundamental para o teu organismo. Não, então, caso a caso, a gente avalia, sabe? A gente começa ajustando devagarinho, né? E dentro disso vai achando os pontos comuns e vai construindo essa evolução junto com o paciente. Lembrando sempre, né, que o paciente, ele é o ator, né, da nossa intervenção. Então, a gente constrói junto, conversa junto, senta junto, para avaliar, né, onde a gente pode mudar, né, sendo o parceiro, né, e pedindo, né, me ajude a te ajudar. É, Então, a gente vai construindo sempre junto. um ponto importante que tu falou é a questão, digamos que assim, de uma adaptação à realidade de cada um, né? Como tu Uhum, falaste assim, pô, às vezes eu não consigo ter as horas, as 8 horas de sono que todo mundo fala, né? Justamente por vários motivos, né? uhum, Mas quando a gente pensa assim, poxa, eu vou ter uma mudança radical, muitas vezes qualquer iniciativa acaba meio que afundando quando talvez um programa ou um objetivo acabe sendo radical demais. Muitas vezes eu vejo aquelas pessoas que se comprometem, eu vou fazer um jejum prolongado, né? Passa algumas horas, a pessoa já come o dobro, né? Como que a gente ajusta essa questão no sentido de, poxa, vai começar, começa no teu tempo, de forma adequada. uhum. Eu gosto de trabalhar da seguinte forma, eu gosto de explicar para o paciente bem direitinho, ah, dentro dos objetivos, né, que ele deseja, né, por exemplo, eu quero parar de tomar tantos remédios para diabetes, eu quero parar de tomar tantos remédios para pressão, eu estou insatisfeito com o meu peso, né, então dentro disso, né, eu mostro assim, ó, isso aqui a gente pode mudar assim, isso aqui a gente pode mudar assado, ó, deveria dormir um pouquinho melhor, questão da alimentação de noite, ó, tem que cuidar, por exemplo, você, Lucas, ó, teve uma ocorrência na polícia rodoviária, saiu ali da Uhum. ocorrência 11 e pouco da noite, tá com fome, tava lá na BR passando frio e fome, aí na passagem para casa, passou ali num X, pegou um X e levou para casa, né? Então, pequenos hábitos a gente vai mudando. A gente vai. Eu gosto, né, de trabalhar da seguinte forma. Eu acredito que a gente tem que ser feliz nas pequenas vitórias, sabe? Então, passo a passo, a gente vai criando novos hábitos e os nossos hábitos, né, vão nos levando na estrada, né, a alcançar os nossos objetivos, né? Tudo isso passo a passo. A realidade que a gente vive hoje, né, não é fruto de um. E isso que eu tô falando vale para mim, vale para você, vale para quem está nos vendo, vale para grande parte da nossa população, né? A realidade que a gente vive hoje é fruto dos nossos hábitos, não são dos hábitos de uma semana, de um mês, são hábitos de anos, né? Então, a partir do momento, né, que a gente deseja, né, buscar viver uma vida melhor para poder praticar um esporte, para poder pegar o nosso filho na praia e jogar para cima quantas vezes ele quiser. Então, e isso tudo nos demanda, né, um passo a passo, né, um processo e normalmente não é um processo tão rápido quanto a gente gostaria, né, mas com constância a gente consegue atingir os nossos objetivos. Um ponto importante aí da sua fala foi a questão ali do peso. Qual que é um dos caminhos que o senhor acredita que é importante para a gente, por exemplo, ter uma redução de peso? Uma coisa que eu acho fundamental, sabe, é pegar e trazer para o paciente, né, se você for olhar uma olhada nas fotos da sua família no passado, né, tu vai ver que grande parte das pessoas eram mais magras do que nós somos. Né? Uhum. Tinham um peso melhor. Eles viviam um estilo de vida diferente, né? A vida era mais corrida, a gente não tinha controle remoto, a grande maioria das pessoas não tinha carro, né? E no meio disso tudo também tem a questão da alimentação que mudou bastante, né? Antigamente tu comer um salgadinho não era barato, comer uma bolacha recheada não era barato, né? Hoje em dia tá muito mais difícil e eu sou muito franco com isso, trato isso de uma forma muito aberta com meus pacientes, né? Você comer saudável hoje em dia não é tão fácil quanto era antigamente, né? Então, se tu for pensar no que é mais fácil, mais barato, né? Você vai, na verdade, correr muito mais para os processados do que para qualquer outra coisa, sabe? Então, ah, tudo isso, né, tem que ser avaliado, né, dentro da realidade do paciente, a realidade financeira do paciente, a questão cultural é muito importante, né, porque é costume, não só da região, assim, mas muitas famílias, né, a gente tem que ser honesto, usar a comida, né, como, como motivo para celebração ou para tristeza. Tô feliz hoje, vou comer, vou pegar, vou comer alguma coisa que eu tenho vontade,
né? Ah, tô triste hoje, hoje eu mereço comer tal coisa, sabe? Não vou dar nomes aos alimentos aqui, mas, enfim, usar a comida ligada às emoções também faz muito parte disso. Então, tudo isso a gente constrói devagarinho, vai descobrindo o que é o gatilho, né? Para cada um e avaliando caso a caso. Então, dessa maneira, eu acho que é bacana a gente falar um pouquinho sobre a questão até da nutricionista, né? Qual que é o papel da nutricionista após essa avaliação médica? O papel da nutricionista, né? Eu acho muito importante frisar isso, né? Quando a gente pensa, né, numa abordagem multiprofissional, né? Como é o seu caso, que vai ser acompanhado também por outros profissionais, eh, o papel da nutricionista, né? Tal qual os outros profissionais, né? Ela vem ao lado, né, do médico e do paciente. Todos eles fazem parte do processo, né? Não há uma hierarquia clara nesse processo, né? Mas a nutricionista, ela ajuda, né, ela contribui demais, justamente por ser a pessoa mais habilitada e capacitada, justamente para poder montar junto com o paciente, né, um plano alimentar que esteja, né, dentro do seu orçamento, adaptado aos alimentos que ele gosta, né, e dentro disso, né, e construindo, né, o, o passo a passo, né, os hábitos da sua nova rotina. Quando a gente fala sobre a questão do combustível que a gente põe no tanque, né, que seria essa questão da nutricionista, eu vejo também uma outra frente que é a questão do próprio exercício físico, né? Desse lado, qual que é a importância também de ter um acompanhamento dessa questão do exercício físico? Ele é fundamental, fundamental justamente, né, para prevenir, né, num paciente que tem. Não vou falar a sua idade. Uhum. Pula. A idade pula, vamos lá. Para um paciente, tá, que é sedentário, que está há muito tempo sedentário, que não tem hábitos, o hábito do exercício físico, o hábito da caminhada, né, justamente para que, no primeiro momento, né, o profissional, né, o educador físico, faça uma avaliação e identifique, né, alguns pontos que tenham que ser trabalhados dentro da musculatura do próprio paciente, porque ele pode ter algumas musculaturas que são mais desenvolvidas, outras menos desenvolvidas, né, alguns grupos musculares seriam interessantes reforçar, né, justamente para poder, né, num segundo momento, ter um ganho um pouco mais acelerado ou partir para um exercício aeróbico um pouco mais forte, né? E dentro da própria musculação, né, que também eles são os profissionais mais habilitados, né, para falar, né? Eles também conseguem te ajudar muito na questão, né, do fazendo seu trabalho, né, da orientação dentro dos exercícios, quais fazer, quais não fazer, a forma correta de fazer para se prevenir lesões, né? Tudo isso, né, visando um ganho a longo prazo. Eu acho que uma das coisas que a gente está colocando também nessa conversa, da mesma maneira, quando a gente fala, tu falou agora do longo prazo, né, tem muita gente que começou o verão já procura para aquela solução milagrosa, né? Uhum. Procura uma questão até mais estética e acaba fazendo, né, questões assim, um jejum prolongado, né, sem nenhum tipo de orientação, costuma a fazer, tomar, enfim, chás que fazem coisas aí, né, sem nenhum tipo de orientação, nem nada. Fica uma questão muito de colocar o estético na frente da própria prevenção, do próprio regulação, assim, né? O Uhum. que a gente pode levar para a comunidade para entender que não tem, assim, muita fórmula mágica para esse momento? Olha, infelizmente, a gente não tem milagre ainda, né? Então, uma coisa importante, né, a avaliar, né, que quem quiser, por exemplo, quem tiver interesse na perda de peso e não tiver, né, interesse em adquirir, né, uma pequenas fortunas, né, dos medicamentos que hoje em dia a gente tem, que são aprovados justamente, né, para para perda de peso e obesidade, né? O que a gente pode fazer, né? O que se busca são mudanças de hábitos, hábitos saudáveis, né? E uma constância dentro do processo, né? Nem todos os dias serão 100%, né? Em alguns dias não seremos felizes, né? E eu falo nós porque eu também, né? Quando o meu paciente se ressente, eu me ressinto também. Quando ele acerta, eu acerto também. Quando ele erra, o erro também pode ser meu, né? E muitas vezes o erro é meu enquanto profissional, né? Mas a gente corre junto, né? E dentro disso, né, dentro desse processo que a gente constrói, o desejo é justamente, né, construir uma nova realidade para que no futuro, quando o meu paciente tiver 60, 70, 80 anos, né, eu vá procurar assim, digo, mas e o Lucas que não posta mais lá no Diário do Vaqueiro, o que está acontecendo com ele? Vou procurar saber notícias, o Lucas está lá com seus 85 anos correndo na praia. Tá lá feliz, tá lá curtindo, tá lá jogando um futebol lá no Rio de Janeiro. Então,
tudo que ele puder fazer, né? Tudo que o seu corpo permitir, para que no momento que ele, depois de longos anos de trabalho, né? Quando chegar o momento de ele poder descansar, curtir a vida, poder aproveitar, ele ter toda a saúde para ele poder fazer tudo o que quiser. Nesse ponto, é importante a gente falar sobre uma das coisas que a gente falou no começo, né, aqui do Desafio Diário, que era a questão da primeira consulta inicial. Ela pode salvar vidas? Pode, a primeira consulta ela pode salvar vidas, né? A partir do momento que a gente faz a anamnese, né, que é as perguntas que a gente faz na primeira consulta, identifica, né, alguns fatores de risco, faz exame físico, faz a ausculta cardíaca, né, e todo o restante do exame, a gente pode, né, identificar algumas coisas que possam ser potencial de risco, né? E dentro disso, né, os exames complementares, tanto de sangue quanto os demais exames que a gente faz, né, eles podem identificar realmente fatores que são potenciais, né, potenciais para risco à vida do paciente. Uma das coisas que acaba acontecendo, a gente está falando de reeducação alimentar, a gente está falando de reeducação física, mas no meio desse caminho, quando a gente já tem uma resposta que passa por aí, a gente tem a questão até psicológica, né? Que muitas vezes a gente tem aquele entusiasmo, né, para fazer aquela largada, daí passa ali os 500 metros, né? Não sei quem já participou dessas corridas aí, Vacaria está sendo, né, palco de várias corridas, né? Tu dá aquela largada ali com muita emoção, daí passa um pouco, vem a fase mais complicada. Qual que é a importância até de um acompanhamento profissional para isso? Uhum. No sentido até, existem psicólogas que fazem isso, né? Existem profissionais especializados para que um projeto ele não seja, eu costumo usar muito a expressão soluço, ou seja, a gente começa forte, depois para, depois começa, e isso não faz bem para o organismo, né? Exatamente. Bem como eu comentei ali antes, sabe, tem pessoas, né, que acabam, né, por questões, né, psicológicas, desenvolvendo, né, compulsões alimentares, né, e alguns outros distúrbios relacionados à alimentação, né? Tem a questão própria da comida, né? Como objeto de recompensa ou de tristeza, né? E toda a questão, né? Todo acompanhamento psicológico nele é muito importante, né? Quando se tem a disponibilidade, né? Justamente dentro desse projeto, né? De vida que eu estava comentando. Inclusive, né? Dentro disso mesmo, dentro disso tudo, né? Por exemplo, para você fazer hoje uma cirurgia bariátrica, né, tu precisa ter um laudo, né, de um Uhum. psicólogo que ateste, né, que você é apto para cirurgia. Então, justamente o trabalho do psicólogo é fundamental, né, dentro desse processo todo. Uma das coisas que a gente acaba não falando, mas eu acho que tem uma relação direta sim com essa questão de saúde, é a questão do trabalho, né? A preocupação que a gente tem em fazer essa rotina toda funcionar, ela é um desafio para todas as pessoas, né? E Uhum. quando agora elas acabam entrando de férias, eu acho que isso faz com que elas percebam como que é possível sim recuperar isso. Uma das coisas que a gente acaba falando é a diferença entre tu começar a treinar e começar a cuidar da saúde. O verão pode significar nesse momento digamos que assim, uma alavanca para as pessoas literalmente olharem para a saúde e não só irem para a academia? Com toda certeza. Com toda certeza, né? Na verdade, para gente que vive numa cidade fria, né, como é a Vacaria, eu sou nascido e criado na Vacaria, né? Então eu conheço bem esse inverno. Então, o verão, né, é um momento que justamente, né, as pessoas se sentem, né, mais à vontade para sair de casa, né, e começar uma atividade física. Não dá para ignorar, né, o fator do verão, né, justamente como um canal justa para que as pessoas, né, elas elas comecem de fato essa mudança de hábitos. E o desejo é sempre, né, que elas continuem levando, né, essa mudança de hábitos para o inverno, o próximo verão e para as suas vidas. Muito bem. Meu amigo Jarbas, igual, ele que é médico generalista. Pessoal, hoje a gente está começando o desafio diário. Vamos registrar, então, na verdade, as empresas com quem a gente conversou, né? O Dr. Jarbas, ele é um grande parceiro, atua junto o pessoal do ASBAF, Planos de Assistência Familiar. Também vamos contar com a nutricionista Camila Long, ela que, inclusive, recebeu agora no último final de semana, né, o troféu ouro ali do CDL, como a nutricionista realmente mais reconhecida aqui no nosso município. O pessoal, a FAB, ali da Clínica Equilíbrio Pilates, e também Pilates e Fisioterapia, que vai fazer com que o desafio diário consiga ir colocando em cada episódio
várias informações, assim como o Dr. Jarbas trouxe para nós hoje, né, para que eu vá levando, claro que eu vou estar participando, eu que vou ser o ator, como o Dr. Jarbas falou, para que a gente viva cada uma dessas fases e veja o resultado, né? Os números, né, que a gente acabou não trazendo nesse primeiro episódio, vem agora na conversa com a Camila Long, ela vai participar de um podcast aqui com a gente, e a gente vai falar um pouquinho sobre como que está o momento, né, que eu estou vivendo nesse instante. Então, vocês vão poder avaliar o resultado que a gente fez no consultório dela e vamos acompanhando, né, o desafio nas academias e tudo mais. Meu amigo Jarbas, conte para nós rapidamente uma dica para quem está começando, então, o desafio diário junto comigo e quer começar esse programa com o pé direito. Qual é o caminho? Sugiro que tome a mesma iniciativa que você, né? Procure um profissional médico, né? E toda uma equipe múltipla pode procurar nutricionista, pode procurar um bom educador físico, né? Se tiver necessidade também, fisioterapeuta também acaba nos ajudando bastante, né, no processo. E também, né, existe o próprio Pilates, né, que hoje em dia já é uma realidade já há muitos anos, tem ajudado bastante pessoas, né? Auxílio, né, psicológico também. Então, psicólogo, quem tiver a possibilidade também, né, de aderir é muito importante, né? E a melhor dica que eu dou é siga o exemplo do Lucas, né? Tome a iniciativa, tome as rédeas da sua vida, né? Escolha como vai ser a sua vida daqui para frente, né? Comece o projeto verão. Vamos ver como é que vamos estar no inverno. Espero que sigamos o projeto no inverno, né? E a mesma coisa que eu digo para você, que eu falei para o Lucas aqui agora há pouco, né? O sucesso do meu paciente é o meu sucesso também. Então, eu desejo que você tenha muito sucesso, sabe? Pode contar comigo e vamos para cima, né? Que bom. Muito obrigado, meu amigo. Para você que acompanhou esse podcast, completamente diferente de todos os outros, né, pessoal? Vocês sabem que agora eu vou ter que literalmente passar pelo nutricionista para que você também se inspire, para que o fato de a gente falar um pouquinho sobre vida saudável, né, faça com que todos nós tenhamos um pouco mais de cuidado com a nossa saúde, né? É importante a gente equilibrar o trabalho, é importante a gente equilibrar bons momentos, é importante a gente cuidar da alimentação e com esse estímulo, né, com o espaço, com a sua audiência, a gente vai levar essa mensagem cada vez mais para longe e se tudo der certo, a gente vai ter um bom resultado juntos. Continue acompanhando o trabalho do Diário de Vacaria. Qualquer momento a gente volta com mais informações de Vacaria e região. Valeu, pessoal. Até a próxima.